Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os alunos do CIAR, especialmente aí os nossos irmãos evangélicos que estão se formando e que estão assumindo o compromisso para dar início ao oficialato. Que privilégio nosso de sermos oficiais da Força Aérea Brasileira. Então, é um privilégio também para mim trazer essa mensagem a todos vocês. Eu espero que o Senhor Jesus abençoe muito essa turma, que essa turma seja fortalecida com o poder do Espírito Santo de Deus e permaneça firme na verdade em Cristo. Por isso eu queria, nesse tempo, nesse dia, falar um pouco, trazer uma mensagem a respeito do nosso compromisso com a verdade. Nós sabemos que certa vez Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, João 14,6. E é baseado nesse texto e também no texto que eu gostaria de ler, trazendo a memória de quem já leu esse texto, em João, no capítulo 18, versículo 33, eu quero tratar sobre um diálogo de Jesus com Pilatos. Então eu vou ler versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam muito por mim, mas agora, para que não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho crime algum nele. É de costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu nada. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus:
nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado possui. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era a parecer pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificam. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Amém. Pai, em nome de Jesus, fale aos nossos corações por intermédio dessa palavra, que venhamos a ser tocados e possuídos pela sua presença, pelo seu temor e pela sua verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês que estão participando e assistindo esse momento, essa mensagem, eu queria compartilhar com vocês sobre o que significa a verdade. A pergunta de Pilatos a Jesus é bastante interessante. Pilatos, lá em João 18:38, ele faz talvez a pergunta mais significante da sua própria vida: o que é a verdade? Pergunta esta que perpassa toda a história da filosofia, desde a Grécia até os dias de hoje. Por exemplo, os filósofos gregos, ao lidarem com o problema da verdade, aletheia ou aletheia, inferiram: a verdade deve ser eterna, una, imutável e universal, perfeita. Agostinho, filósofo cristão, dizia que a verdade não é algo que encontramos ou que descobrimos, mas que nos encontra. Nós é que fomos descobertos por ela. Ela é que vem a nós, não somos nós que a encontramos, mas ela nos encontrou. Também alguns medievais, Aristóteles e alguns filósofos medievais, como Tomás de Aquino, dizia que a verdade é uma correspondência entre a realidade e a mente, de modo que a mente compreende a realidade tal como ela é. Nós vemos também um filósofo moderno chamado Descartes, que ele dizia que a verdade está na certeza das coisas, e a certeza que ele achou, a maior certeza, ele encontrou colocando todas as coisas em dúvidas. Essa certeza, segundo ele, é a certeza de que ele pensa, né? Por isso ele fala o famoso cogito, né? Penso, logo existo. O pensar é o fundamento da existência. Diferentemente, filósofos existencialistas inverteram a lógica cartesiana e disseram: eu existo e por isso eu penso. Ou seja, a verdade é a própria existência, a verdade é a vida. Um filósofo contemporâneo, não tão contemporâneo, mas moderno, chamado Nietzsche, filósofo cético, ele dizia que a verdade depende da percepção que temos das coisas, né? Inclusive muito pertinente aos nossos tempos, muito próprio dos nossos tempos, da pós-modernidade, da modernidade tardia, a ideia de que cada um possui a sua própria verdade. A verdade depende do nosso próprio juízo das coisas. E também muitos da comunidade científica dizem ou acreditam que a verdade depende de um consenso da comunidade científica, né? De experiências empíricas e de consensos que a comunidade chega. Bom, há uma série de teorias de verdade, há uma série de formas de se entender a verdade, mas nós sabemos que a verdade vai muito além de tudo isso, né? A verdade não é algo que eu tenho, que eu possuo, como dizia Agostinho, mas algo que vem a nós, algo que subjaz a todos os discursos, né? Não há como negar a verdade, porque só se nega algo por meio da própria verdade. Por isso, quando Pilatos
ele pergunta para o Senhor Jesus o que é a verdade. Ele demonstra que está interessado, porque o próprio Jesus disse para ele, né? Eu para isso vim ao mundo e para isso nasci, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, a verdade é a palavra de Deus. A verdade se dá na entrega incondicional a Deus, na entrega incondicional a Cristo, em ouvir a voz do Senhor. Mas nem todos estão prontos ou dispostos a ouvir a voz de Deus. Pilatos foi um homem que, num determinado momento, ele era já um homem, segundo a Bíblia, sanguinário, um homem terrível, né? Que matou uma série de galileus, segundo relatos das Escrituras. Mas, num determinado momento de sua vida, ele se deparou com a verdade de quem ele era, e essa verdade estava no próprio Jesus. Ao se defrontar com Jesus, ao interrogar Jesus e buscar motivos para matar Jesus, motivos para condenar Jesus, ele descobre que não havia. Ele descobre que ele não era mais justo. Ele descobre que ele não era que Jesus era menos digno de morte do que ele próprio, porque no meio desse processo, Deus revela a sua esposa, e a sua esposa lhe diz: Pilatos, você não pode matar esse homem, porque esse homem é justo, você tem que estar do lado dele. Então Pilatos, no primeiro encontro que ele tem com Jesus, ele faz algumas perguntas, e dentre elas ele vai na pergunta principal. A principal pergunta que ele faz a Jesus é: és tu rei dos judeus? O título rei dos judeus era um título messiânico, era um título que se atribuía ao Messias dos judeus. Todos os judeus esperavam um ungido de Deus, um rei ungido, semelhantemente ao rei Davi, que governaria sobre Israel e faria com que Israel voltasse a ser uma grande nação, um grande império, como era nos tempos de Salomão e de Davi. Os judeus tinham essa expectativa, e era por ter essa expectativa que muitos deles, às vezes revolucionários, intentavam contra Roma, a fim de tomar Roma com a prerrogativa ou com a ideia de que Deus estava usando algum Messias para ir contra Roma. O grupo especial que fazia isso era o grupo dos zelotes. Inclusive há um discípulo de Jesus, zelote. Mas nós vemos, quando Jesus se defronta com Pilatos, a pergunta de Pilatos, visando encontrar um motivo para acusar Jesus, é: você é o rei dos judeus? E Jesus, diante dessa pergunta, no versículo 34, ele fala: essa pergunta vem de ti mesmo? Ou essa pergunta vem dos outros? Vem dos fariseus? Você está me perguntando isso, Pilatos? O Senhor me pergunta isso porque o Senhor está interessado mesmo em saber? Ou porque o Senhor quer corroborar um discurso que os sacerdotes e fariseus já fizeram ao meu respeito? E o Pilatos olha para ele e fala: porventura sou judeu? Será que eu estou envolvido nesse problema? É óbvio que eu quero conhecer exatamente quem é você. Eu imagino que essa fosse a razão pela qual Pilatos faz a pergunta. E ele diz: foi a tua própria gente, foi o teu povo e os principais sacerdotes que te entregaram a mim. O que você fez? Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E Pilatos, então, usando toda a sua lógica aristotélica, fala: ora, já que você falou que você tem reino, então você é rei, correto? E Jesus responde a Pilatos: você é quem diz que sou rei. Eu não estou dizendo que sou rei dos judeus. Eu para isso vim ao mundo e nasci para isso, a fim de dar testemunho da verdade. E aí ele diz: todo aquele que é da verdade
ouve a minha voz. E finalmente Pilatos lhe pergunta: o que é a verdade? E Pilatos sai nesse momento e diz aos judeus: eu não vejo nele crime algum, eu não vejo nele motivo algum de condenação. Você que está ouvindo agora, que está participando desse momento de culto online, que está ouvindo essa mensagem, você já se deparou com essa pergunta filosófica: o que é a verdade? Você já se deparou com a própria verdade? Será que em algum momento você se colocou diante de um espelho e se perguntou se você vive a verdade? Se a verdade te encontrou? Se a verdade te possuiu? Se você tem um compromisso sério com a verdade? Pilatos, ele teve um encontro com a verdade, porque a verdade era o próprio Jesus que estava diante dele. Quando ele pergunta o que é a verdade e não tem essa resposta direta, o texto não apresenta essa resposta direta, ele próprio descobre algo verdadeiro. A verdade naquele momento era que Jesus era inocente. Ora, o que fazer diante da verdade de que Jesus não merecia aquela condenação? O que fazer diante do fato de que Jesus não merecia ser morto na cruz e nem mesmo ser chicoteado? O que fazer diante do fato que Jesus não é pego em nenhuma das suas palavras? O que fazer diante do fato de que Jesus era mais justo, mais santo, mais puro do que ele mesmo? Pilatos, com um fim, ou tendo uma ideia aparentemente genial, decide, diante do temor que ele estava de condenar um homem justo, o homem mais justo que ele viu ao longo de sua história. Ele tem uma ideia brilhante, ele coloca um costume dos romanos de soltar sempre algum judeu na época da Páscoa, e ele coloca o pior de todos, chamado Barrabás, um homem revolucionário, assassino. Ele põe esse homem no intuito de que a população judaica escolha Jesus, e ele põe a escolha para os judeus: ou vocês escolhem Jesus, ou vocês escolhem Barrabás, pensando que o povo iria escolher Barrabás para ser morto, e portanto Jesus seria solto. Mas diferentemente de todas dos seus planejamentos, dos seus planos, o povo decide que Jesus tem que ser crucificado e Barrabás tem que ser solto. Pilatos, desesperado com essa iniciativa popular dos próprios judeus, sem saber que eles haviam sido pagos pelos principais sacerdotes e fariseus para decidirem em favor de Barrabás, então ele decide mandar açoitar a Jesus. E eu quero dizer que nesse momento a verdade é açoitada, a verdade é machucada, a verdade é ferida. Pilatos entrega Jesus para ser açoitado, ferido, a fim de agradar aqueles judeus que preferiram Barrabás. E ao açoitá-lo de uma maneira terrível, alguns historiadores dizem que eles açoitavam cerca de 39 vezes, conforme a gente vê, né, aquele filme A Paixão de Cristo mostra isso de uma maneira tão forte, profunda e realista. Aquele filme é um bom filme para nos lembrarmos do modo como Jesus foi maltratado, do modo como Jesus foi açoitado. Então Pilatos decide açoitar a Jesus, e os soldados colocam sobre Jesus uma coroa de espinho em sua cabeça e um manto de púrpura, e humilham a Jesus, dizendo: salve o rei dos judeus, e dando-lhe tapa no seu rosto, tapa na cara. Agora a verdade é humilhada, a verdade é destruída, a verdade é xingada, a verdade é cuspida por guardas que deveriam proteger Jesus, e não tem do que acusar, mas eles maltratam Jesus com o fim de serem vistos por judeus e por sacerdotes. E Pilatos então, mais uma vez, diz àquele povo: eu não vejo crime nenhum nele, embora ele tivesse já sido humilhado e
maltratado, mas ao verem os principais sacerdotes e os próprios guardas que já haviam humilhado Jesus, eles dizem: crucificam, crucificam. E Pilatos responde: temos uma lei. Os judeus respondem a Pilatos: temos uma lei, e conforme a nossa lei, ele deve morrer, porque esse homem se declarou filho de Deus. Você que está participando, esse título filho de Deus também era um título messiânico. Esse título filho de Deus aparece no Salmo 2, quando diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. É o título para o rei dos judeus, é o título para o Messias, para o ungido de Deus, para o Salvador de Israel, para o Salvador da humanidade. E quando Pilatos descobre que mais um título messiânico estava sobre Jesus, que além de um título messiânico, ele tinha relação e ele se dizia o próprio Filho de Deus, a Bíblia fala que ele se atemoriza ainda mais, versículo 9, e tornando a entrar no pretório, chama Jesus e pergunta: você é de onde, Jesus? De onde você é? E Jesus não lhe dá resposta alguma, continua mudo com Pilatos. E Pilatos, por fim, decide dizer: eu tenho autoridade para te soltar, eu tenho autoridade para te crucificar, diga-me, eu estou te mandando. Então Jesus lhe responde: nenhuma autoridade você teria se não te fosse dada de cima. Mas eu vou te dizer que quem te entregou, quem me entregou a ti, tem pecado maior do que o seu. Pilatos agora está diante do pecado de ter ferido a Jesus, que não merecia sofrer daquela forma, porquanto Jesus era inocente, não era pecador. A única verdade que Pilatos havia descoberto era a verdade que Jesus era inocente, que ele não vislumbrava, que ele não percebia, que ele não descobria em Jesus crime algum, ou qualquer, muito menos motivo de morte. Mas Pilatos agora está diante do fato de que ele cometeu uma injustiça, que ele mandou açoitar um homem que é justo, que guardas que trabalhavam para ele, que o serviam, haviam humilhado Jesus. E Jesus fala para Pilatos: Pilatos, quem me entregou a ti tem pecado maior do que o seu. Jesus, com todo amor e misericórdia, chama Pilatos para o arrependimento, chama Pilatos para uma mudança. E a partir desse momento, no versículo 12, diz que Pilatos procurava soltar a Jesus, Pilatos não queria mais condenar a Jesus. E aí a multidão olha para ele e fala: se soltas a Jesus, não és amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César, esse homem se fez rei, portanto ele está indo contra o imperador romano César. Ouvindo Pilatos essas palavras, capítulo 19, versículo 13, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, e por volta da hora sexta, ele novamente insiste com o povo: eis aqui o seu rei. Esse rei está aqui exposto diante do tribunal, e continuam não vendo nele crime algum, e nem motivo de morte. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificam. E Pilatos lhes pergunta: eu vou crucificar o rei de vocês? E eles responderam: não temos outro rei senão César. Versículo 16 diz: então Pilatos o entregou para ser crucificado. Você que assiste esse vídeo, você que está se tornando oficial da Força Aérea Brasileira, sabemos que em Mateus diz que Pilatos subiu lá no pavimento, lavou as suas mãos e disse: eu não quero ter parte nesse homicídio, nesse assassinato, eu não quero ter parte nisso. Lavou as suas mãos e entregou Jesus para que os judeus e para que os guardas o assassinassem, o matassem, o colocassem na cruz, o condenassem à morte. O fato é que Pilatos tinha autoridade para resolver a situação, mas Pilatos se viu pressionado pelo povo, por Roma e pela sua própria autoridade. E num momento
Pilatos se viu ao ponto de abrir mão da sua autoridade de tomar uma decisão. Você que está se tornando oficial da Força Aérea, eu quero dizer a você: não abra mão da autoridade que te foi dada por Deus e da autoridade que foi te dada pelos comandantes, da autoridade que foi dada a você pela Força Aérea Brasileira. Não seja como Pilatos, assuma, decida. E digo mais: quando decidires, tenha compromisso com a verdade, mais do que com o povo, mais do que com a política, mais do que com qualquer pessoa, mais do que com qualquer autoridade. Tenha o compromisso com a verdade. E eu quero te dizer algo ainda mais: é impossível defrontar-se com a verdade sem se deparar com Cristo, porque Cristo, segundo as Escrituras, é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Portanto, quando você estiver diante de uma situação que não consegue resolver, coloque-se diante da verdade, clame a verdade, procure a verdade, seja achado pela verdade, seja encontrado por Cristo, deixe Ele tomar o seu coração, deixe o amor de Deus produzir toda a vocação militar na sua vida, de maneira que você tenha um compromisso sério com a verdade e não seja como Pilatos. Pilatos abriu mão, açoitou a verdade, humilhou e permitiu que a verdade fosse humilhada, mesmo diante do temor dela, mesmo sabendo da inocência de Jesus, mesmo sabendo e temendo o próprio Jesus pelo fato dele ser filho de Deus, mesmo acreditando que Jesus fosse o rei dos judeus. Como assim? Pilatos acreditava. Depois que Jesus morreu, ele coloca lá na cruz, prega dizendo: Jesus Nazareno, o rei dos judeus, e ele coloca nas 3 principais línguas do Império Romano, que são o latim, o grego e o hebraico, para que toda aquela população se deparasse com o fato de que o rei dos judeus foi morto pelos próprios judeus. Ele prestou uma homenagem a Jesus, de tal maneira que os sacerdotes, ao verem aquilo, chamaram Pilatos e falaram: não diga que ele é o rei dos judeus, mas que ele se declarou o rei dos judeus. Mas ele respondeu: o que escrevi, escrevi. Ou seja, o texto demonstra que Pilatos foi atraído pela verdade. Pilatos teve temor em relação a Jesus. Pilatos, ele se encontrou com Jesus, ele se deparou com Jesus. Pilatos foi atemorizado pelo fato de que ele estava cometendo uma injustiça, mas mesmo assim ele lavou as suas mãos, mesmo não tendo mandado oficialmente Jesus ser crucificado, ele lavou as suas mãos e permitiu que a verdade fosse entregue na mão do povo, permitiu que a verdade fosse entregue na mão da religião daquela época, que praticou a maior violência que houve na face da terra, que é condenar o ser humano mais justo que já existiu no mundo ao crime mais terrível que já existiu na história da humanidade. Nós, por conta da nossa negligência, podemos condenar pessoas. Por conta da nossa negligência, podemos açoitar vidas. Por conta da nossa negligência, podemos causar grandes acidentes e problemas. Mas, se nós confiarmos na verdade de Jesus, se nós nos entregarmos à verdade de Jesus, se nós nos rendermos à verdade de Jesus, se nós estivermos dispostos a amar a verdade incondicionalmente, se nós, como nós já declaramos, estamos declarando, nós, ao nos incorporarmos à Força Aérea Brasileira, prometemos dar a nossa vida pelas instituições, com o sacrifício da nossa vida, nós dissemos, também, assim como nós, diante da bandeira do nosso país, declaramos serviço total, inteiramente servir a pátria. Nós também temos
ainda mais compromisso com a verdade. E digo, nós temos um compromisso absoluto, incondicional com Cristo. Se você não ama Cristo sobre todas as coisas, se você não ama Deus sobre todas as coisas, se Deus não é o motivo pelo qual você se tornou um militar, inclusive aquele que está te vocacionando na sua vida militar, se Deus não é os fundamentos da sua existência, se Deus não é a razão que faz você se mover, a finalidade de sua vida, o fim último de sua vida, se Deus não é a sua maior preocupação, se Jesus Cristo não é a sua preocupação última, incondicional e suprema, pode ser que num determinado momento da sua vida você rejeite Jesus, você entregue Jesus para a crucificação, você mate Jesus, você deixe a verdade que te encontrou, que te salvou, se desvanecer ao longo do caminho em função da sua vaidade, em função de política, em função de avareza, em função de ambição. Mas eu quero te dizer uma coisa: vale mais a pena encontrar-se com Cristo e permanecer com Ele do que qualquer coisa nessa vida. Quando a verdade te encontrar, quando Jesus te encontrar, quando você se deparar com Ele, quando você perceber que Ele é totalmente santo e justo e que nós não passamos de meros pecadores diante da sua grandeza, da sua glória, da sua santidade, humilhe-se diante dEle, entregue a sua vida diante dEle, faça um compromisso incondicional com a verdade, assuma a verdade, aceite a verdade, comprometa-se com a verdade, comprometa-se com Cristo, fale de Cristo, viva Jesus em sua vida e deixe que essa verdade te conduza ao longo de todo o seu oficialato na Força Aérea Brasileira. Eu quero encerrar essa mensagem com uma oração e eu quero lhe dizer: vale a pena dar a sua vida pela nação, mas também vale a pena dar a sua vida por amor a Jesus. Junte essas duas coisas. Junte a sua vida militar à sua fé. Junte a sua fé em Deus, em Cristo, ao seu militarismo, e você vai aprender detalhes sobre a justiça e sobre a verdade de Deus. Permita ser conduzido pela verdade do Espírito Santo de Deus, pela verdade de Jesus. Deixa ela se apropriar da sua mente, do seu coração, seja conduzido por ela. Não tenha vergonha, não tenha medo de assumir que você pertence ao Senhor Jesus, que Ele tomou conta do seu coração e que não existe outro Salvador e Senhor e ungido e Messias a não ser o nosso Senhor Jesus. Porque quando Ele entrar no seu coração vai haver uma mudança radical, a sua família será salva, a sua vida será salva, todas as coisas serão pacíficas na sua vida e todas as coisas se transformarão. Creia nele. A palavra de Deus, a Bíblia diz: se você conhecer a verdade, se você confessar a Jesus e crer no seu coração, você será salvo, será perdoado. Se Pilatos tivesse confessado a verdade de que ele nada era, diante da realidade que Jesus era santo, puro, inocente, se ele tivesse tomado consciência disso, ele não teria entregado Jesus. Mas mesmo o fato de Pilatos ter entregado Jesus fez com que ele morresse na cruz por nós, pecadores. Ele deu uma chance para que nós, errantes, fôssemos perdoados e fôssemos salvos. Diante dos homens você pode até ser perfeito, mas diante de Deus nós não passamos de nada. Nós não passamos de pecadores. Diante de Deus nós não somos nada. Diante de Deus a nossa justiça se desvanece. Diante de Deus a nossa verdade se relativiza. É por isso que nenhum filósofo encontrou a verdade e nenhum homem vai encontrar a verdade, porque a verdade transcende a nossa realidade. A verdade vai além da nossa mente. A verdade vai além da nossa existência. A verdade vai além da nossa imaginação. A verdade é Cristo. É Deus que veio até nós, se fez gente, tomou a nossa forma. A verdade, sim, a verdade é também a existência, como diziam os existencialistas. Sim, a verdade também perpassa a nossa mente, como dizia Descartes. Sim, a verdade também é a correspondência entre o sujeito e o objeto, como dizia Aristóteles e como diziam os medievais.
Sim, a verdade é transcendente, imutável, é una, é incondicional, como dizia Platão e os gregos. Sim, tudo isso é verdade, mas a verdade vai além disso, porque a verdade vai além da humanidade. A verdade é Deus que se tornou homem e habitou entre nós. A verdade é o Logos, a verdade é o Verbo vivo que se encarnou e se fez homem e morreu na cruz e foi rejeitado pelos principais sacerdotes, escribas e fariseus e romanos e por toda a humanidade, mas mesmo assim ele declarou na cruz que nós seríamos perdoados porque não sabíamos o que estávamos fazendo. A verdade é que nós somos pecadores, que nós não merecemos a graça de Deus, mas que Cristo veio a nós, perdoou os nossos pecados e nos fez justos, santos, perfeitos, purificados, não pelas nossas próprias obras, mas por sua graça infinita e majestosa. A verdade é que a justiça de Deus foi imputada a nós, como diz Romanos. Nós nada podemos, mas Deus deu a sua vida, assumiu o nosso lugar. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, visto ela estar enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, foi para a cruz, morreu na cruz, assumiu a condição mais baixa que o ser humano poderia assumir, se fez maldito por nós, porque foi colocado no madeiro, mas ele ressuscitou e nos deu a vida eterna, a fim de que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aonde você está? Feche os teus olhos. Quero te levar a um compromisso com a verdade. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus. Eu prometo que darei a minha vida em sacrifício pela justiça, pela verdade, pela nação, a fim de defender as instituições, a fim de defender a honra da Força Aérea Brasileira e do nosso país, a fim de defender a integridade e as instituições, a fim também de defender o seu projeto, o seu reino, a pátria celestial. Eu dou a minha vida, Senhor, nas tuas mãos, e eu apresento como sacrifício santo, vivo e agradável a ti, que é o meu culto racional. Eu apresento agora a minha vida nas tuas mãos. Eu confesso, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu mais uma vez eu faço diante do Senhor, já confessando a Ti como meu Senhor, eu faço o compromisso de que não Te abandonarei. Eu faço o compromisso de que serei conduzido pela verdade de Jesus, serei conduzido pela palavra de Deus. Eu assumo o compromisso de que, como militar, eu estou sendo conduzido pelo amor de Cristo, e que diante de qualquer circunstância me humilharei diante da grandeza do meu Deus, do nosso Deus, e assumirei a verdade, o compromisso com a verdade incondicional de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo momento, uma ótima formatura. Estaremos em oração por todos os senhores aí. Que Deus os abençoe infinitamente. Amém.